So welcome everyone. We are now live here on Instagram. Okay. So welcome. I'm so glad to see you here today. And today we're going to be talking about negotiations, marketing and sales. Hoje a gente vai falar de inglês para marketing e vendas, negociações. Então sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Olá, hello. Para quem está no Instagram, hello. Para quem está no Facebook, LinkedIn, YouTube e X. Eu acho que a gente não está ao vivo no X, um momento. Hoje nós vamos falar... Vou resolver no X já. Ok, hoje a gente vai falar então de inglês para marketing e vendas, o Business English que vai transformar a sua carreira nas negociações internacionais. Então sejam muito bem-vindos nessa live do dia 18 de julho. Muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos entender como é que a gente faz para usar o inglês para marketing e vendas, o Business English que realmente pode transformar a sua carreira em termos de negociações internacionais. Ok, então vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok, estamos live. Então hoje a gente tem bastante coisa para falar, gente, e negociação é algo imprescindível, você saber fazer uma boa negociação em inglês, você saber entender o que a outra parte está querendo dizer, mas principalmente usar técnicas de PNL, de inglês para negócios, técnicas de persuasão, e a gente vai ver tudo isso aqui hoje nessa live. Ok, então sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui com a gente. Óculos Academy, a sua academia de inglês corporativo. Eu sou a Cris Leonel e a gente está aqui toda quinta-feira trazendo inglês com negócios para vocês, para que você consiga transformar a sua carreira. Lembra que a carreira é sua, a carreira não pertence à empresa, então seja você o protagonista da sua carreira. Então vamos lá falar de marketing e vendas hoje, como é que você usa o inglês, o Business English, que tem o poder de transformar suas negociações internacionais. Então vamos lá, vamos começar aqui falando um pouquinho como é que a gente aplica essas estratégias, né? Então a gente aplica as estratégias e técnicas de comunicação para promover produtos ou serviços em mercados internacionais. E isso vai ajudar a gente a entender outras culturas, a perceber como é que está o ambiente ou como que as pessoas estão se relacionando dentro daquele ambiente. Então, a gente vai criar um rapport, vai criar uma conexão com as pessoas para que a gente possa alcançar uma audiência global mais ampla, né? A gente vai aprender a comunicar com eficácia o valor dos nossos produtos e serviços. Então, comunicar com eficácia o valor dos produtos e serviços. Valor, gente, brasileiro tem uma dificuldade de falar de valores, de preço. Então, vamos entender qual a diferença de valor para preço. Preço é diferente de valor, tá, gente? Porque o valor é o que você entrega. E o preço, claro, é aquilo que a gente coloca, mas não é o valor. Né? O preço pode estar em reais, pode estar em dólares, pode estar em libras esterlinas, euros. Né? Então, é importante a gente entender. Preço é uma coisa, valor é outra coisa. E a gente vai entender hoje como é que a gente faz para navegar com sucesso em ambientes de negócio multiculturais e multilingües, respeitando a cultura de outros países, de outros lugares. Então, a gente vai falar muito de marketing, de vendas, e quem sou eu para falar disso para vocês, né? Eu trabalhei muitos anos aqui como gerente de contas aqui no Reino Unido, na Inglaterra, trabalhei também muito com vendas no Brasil, então isso me deu uma vantagem competitiva, e hoje a gente trabalha muito com marketing, principalmente o marketing internacional, onde a gente trabalha com pessoas e empresas de várias partes do mundo. Então é importante a gente perceber como é que a gente pode juntar essas coisas para que a gente tenha sucesso na nossa carreira, né? Então vamos lá, Cris, vamos continuar aqui. Oi. Eu acho que você não entrou live no Instagram. No Instagram? Tá dizendo que eu tô live aqui, sim. Né? Não, tá live sim, desculpa. Ah, tá. Não, eu tô olhando até aqui, até dei uma olhada aqui no meu celular, falei, ué, será que não tá live? Mas tá sim, estamos live também no Instagram. Não tinha entrado o X, Lê. Não entrou, não vai O vai X ter hoje live. não foi, né? Tá, quem
Quem normalmente assiste no X, se puder, migrem para as outras plataformas. A gente está ao vivo lá no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e também no Instagram, né? Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente faz para construir a nossa mensagem de marketing? Então, como é que a gente faz? How can we build the marketing message? So, when we are building the market message, it's important for us to understand the tone of the tonality that we are going to get for our product or service, for our brand. And there are a few ways for us to do that. So, one of the phrases that I like to show to you is we craft the service to specifically address the needs of. Esse specifically, por que eu coloquei aqui o specifically? Tem a ver com a neurolinguística, né? E normalmente a gente acaba generalizando demais quando a gente está endereçando um marketing para algum nicho. Então é importante primeiro ter um nicho, né? A gente conseguir entender quem é especificamente o nosso cliente. E isso a gente consegue hoje no marketing digital fazer de uma maneira muito eficaz, a gente conhecer quem são os nossos clientes, quem que compraria os nossos serviços, né? So, we craft the service to specifically address the needs of. E qual que é a necessidade que você atende? Para que você existe? Para que o teu produto existe? Então, por exemplo, se a gente for falar do óculos, o óculos surgiu de uma necessidade que eu senti, porque eu estudei inglês muitos anos, mas eu, quando cheguei aqui na Inglaterra, eu não conseguia ter aquele inglês bonito, sabe? Aquele inglês eficaz, aquele inglês onde eu me sentia segura de estar negociando internacionalmente. E aí eu fui aprendendo, mas isso demorou um tempo. Então, por isso que eu trago aqui para vocês hoje essas técnicas de como é que você faz para aprender isso de uma maneira mais rápida, como é que você vai fazer, você vai ter alguns atalhos, né, para chegar lá. Uma outra frase que eu gosto bastante, let me highlight the key features and benefits of our product or our service. Highlight é quando você destaca, né, as principais características e benefícios do seu produto. Então, assim, quando você entende a necessidade do teu cliente, você atende aquela necessidade com os benefícios do seu produto e as principais formatações do seu produto, né? Você vai conseguir atender o teu cliente de uma maneira melhor. Gente, features aqui são as características do seu produto, tá? Que era essa palavra que eu estava tentando lembrar, features. Então, quais são as características do seu produto e por que ele é importante, para quem que serve, ok? Então, o que ele atende? Aqui tem um pouquinho a ver com o pitch do elevador, né? Que a gente sempre trabalha, ou o pitch de vendas mesmo, aqui falando, né? Qual que é a sua mensagem de marketing? Se vocês tiverem mais algumas ideias, também podem trazer aqui. Então, o que você comunica? Então, por exemplo, a gente faz esse exercício direto, né? Então, por exemplo, no meu 1-a-1, eu trabalho com pessoas que estão querendo desenvolver a carreira, querendo trabalhar o currículo, querendo treinar para entrevistas, querendo ser líderes melhores, trabalho muito com C-Level Executive, para que possa levar essa mensagem para os colaboradores, para o mercado. Então, é importante a gente fazer esse exercício, um exercício diário, tá bom? This is a daily exercise for you to understand what are the addresses, what are the needs of your clients, okay? So what service, how your services specifically address the needs of your clients, and also you're going to bring the key features and benefits of your product or service, okay? Let's go for the next one, okay? It's important for us to use some kind of strategies to engage your customers, okay? And those strategies, they are important because sometimes clients and customers, they are not completely engaged with you. Então, como é que você sabe que você está tendo engajamento com o teu cliente, né? É quando você traz a mensagem que o cliente está precisando ouvir, que isso vai beneficiar o cliente, que ele vai virar alguma chave, que o teu produto ou serviço vai atender aquela necessidade específica, ok? Existem produtos, até hoje eu estava conversando com a Alexandre, today we were talking about this. A gente alugou um carro, porque a gente estava fazendo uma limpeza aqui na garagem, e a gente precisava de um carro grande e tal. E interessante a gente perceber que, assim, eles não estavam muito preocupados se a gente estava tendo uma necessidade atendida. Por quê?
Londres é uma empresa, Londres é uma cidade muito turística. Agora a gente está praticamente nas férias de verão, então tem muita gente alugando carro, muita gente precisando dos serviços da empresa que aluga carro. Então eles não estavam muito preocupados em tratar bem as pessoas, né? E eu até comentei isso com o Alexandre. Ele falou assim: mas não precisa, né, Cris? Porque vai alugar de qualquer maneira. Se não for a gente, se não for esses clientes que estão aqui do lado esperando, vai ser outro. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo que você atenda um turista, uma vez nós, por exemplo, nós não somos turistas aqui, né? Então é importante a gente perceber essas conexões, important for us to realize those connections. And also it's interesting, for example, I was talking to one of my clients, he's traveling to Italy this week, at the end of this week, and he was telling me that it's not easy like when you go to Italy, because every single place there is a touristic place, especially in Rome, or if you go to Milan, okay? So they don't really care too much, and they don't treat you so well, depending on where you are. E nos lugares de atração turística, piorou, né? Porque tem alta rotatividade e o cliente, eles sabem que aquele cliente não vai voltar tão cedo ali naquele lugar. Então, às vezes, não dá aquela atenção. Mas para nós, meros mortais, que não temos lá um ponto na frente da Fontana de Trevi, ok? O que a gente faz? A gente engaja o nosso cliente, a gente oferece estratégias que realmente vão engajar o nosso cliente, ok? So, I'm gonna give you a few examples. So, we are excited to connect with our customers through, okay? So, we can connect through with our customers through many different levels of communication. Então, por exemplo, aqui, essas lives que eu faço, é uma maneira de eu contribuir, de eu entregar, né, tudo que eu já recebi em termos de educação, de cultura, as oportunidades que eu tive, que eu sou curiosa mesmo, vou atrás, tenho amor ao aprendizado, né? Então, vou lá atrás da minha informação. Mas, quando a gente fala isso, o que a gente está entregando, né? Então, aqui eu entrego esse conhecimento. Então, I'm very excited to connect with our customers through content that has the potential to change their lives, ok? Então, qual que é a conexão que você tem com o teu cliente e como que você faz isso? Então, a gente aqui está fazendo através das lives, por exemplo, né? Mas essa semana, conversando com um cliente, ele falou, Cris, uma vez que a gente identifica o cliente, às vezes a gente manda um e-mail, né, com um catálogo para ele fazer o download, mas às vezes não dá, ele acaba não fazendo o download. Falei, você já pensou em, né, mandar realmente uma brochure? Parece um pouco antigo, né, e ninguém mais usa papel, mas às vezes a pessoa vai lá assinar o que ela quer, porque tem que meio que montar os produtos, né, então talvez uma brochure ajude, né, e a gente fazer esse exercício também de como é que a gente faz para engajar o cliente, quais as estratégias que a gente pode usar, ok? Another one, our engagement campaign focuses on understanding the unique preferences of. E aí, né, a nossa campanha de engajamento, ela foca em quê? Em entender as preferências do nosso cliente e o que a gente resolve para o cliente. What is the solution that you bring to your client? Então, qual o problema que você resolve? Aqui, na Óculos, que problema que a gente resolve? A pessoa falar inglês de uma maneira natural, de uma maneira fluida, de uma maneira que ela consiga se comunicar e consiga ser tão influente em inglês quanto é em português. Precisa ser perfeito, Cris? Não. Precisa saber toda a gramática? Não, porque a gente não sabe nem em português. We don't even know in Portuguese, okay? And we are going to make mistakes. But, of course, we are not native speakers, ok? Então é melhor a gente aceitar essa realidade, né? Inclusive, essa semana a gente tem um post muito legal. Quem me acompanha aí nas redes sociais, lá no LinkedIn que eu coloquei, esse post até teve bastante visualização, onde uma das pessoas que a gente segue aqui, né, que fala dessa coisa do falar inglês como um nativo, né? Isso está até caindo por terra, essa teoria. Por quê? Eu não sou nativo, gente, eu nunca vou falar como um nativo. Então, eu sempre brinco aqui, né? Aceita que dói menos, a gente não vai falar como nativo,
a gente vai ter sotaque. A minha filha, por exemplo, a Pietra, ela mora aqui já há muitos anos, ela nasceu, cresceu aqui, os primeiros 2 anos e meio de vida, depois a gente foi para o Brasil, after we went to Brazil, and she was literate there, ok? E ela foi alfabetizada no Brasil. Então, o que acontece? Quando ela volta, ela fala inglês super fluente, claro que ela fala, mas ela tem outra palavrinha que as meninas, as amigas dela, brincam que ela tem um pouquinho de sotaque que dá para perceber que ela não é britânica, né? Então, a gente tem que largar disso. Eu até fiz essa postagem lá no LinkedIn, vejam lá, comentem também. É uma postagem do Jeff, que ele estava comentando, né, da inclusão das pessoas que não falam inglês como língua nativa, e uma outra pessoa também que nós como professores, a gente tem essa obrigação, tá, gente? Inclusive é uma obrigação de quebrar esse bias aí, de quebrar esse viés. E aí ela até fala, né, que ela estava reclamando lá de uma das plataformas que fala assim, fale inglês como um nativo. E ela falou, gente, a gente tem que parar com isso, parar de querer impor, não é que você tem que falar como um nativo, você tem que falar como um brasileiro fala inglês, como um italiano fala inglês, como um chinês fala inglês, como um alemão fala inglês. Então, isso é o que eu advogo aqui, ok? E o nosso engajamento, ele foca nisso também. Então, eu falo para os meus clientes, você não vai ter que chegar lá e fazer uma palestra num outro lugar do mundo, falando, né? Você vai falar o teu inglês como brasileiro. E já fala no começo, I am from Brazil, okay? My English is the English that I can deliver, okay? So make an effort to understand me, or just let's get along and you're going to understand me, okay? Maybe the accent's going to be a bit funny at the beginning, but you're going to get used to, and I have an important message to give to you, so listen to me attentively. E aí eu tenho certeza que a pessoa vai ouvir a tua mensagem, ainda mais se você, né, como alguns CEOs que eu trabalho, são lá, representam 30% do mercado internacional, 40% do mercado internacional. O Brasil é grande, gente. Brazil is very big. And also, one tip for you here is that you can engage with clients from all over the world. You don't need to talk only to native speakers. And chances are that you're going to be speaking to people who are non-native speakers. So, for example, we have 400,000 people speaking English like native speakers, okay? They are native speakers of English. And we have 2 billion voices that are non-native speakers, ok? Então, é uma estimativa hoje no mundo que existem mais de 2 bilhões de pessoas que falam inglês, mas não como língua nativa, e 400 mil como língua nativa. Então, a diferença é grande. Então, em cada 5 pessoas que falam inglês, apenas uma vai ser nativa. Então, por isso que eu acho que, e eu falando aqui, não só eu, mas como vários professores, existe um movimento, né, que a gente está trabalhando, professores de língua, coaches de comunicação, é um movimento que a gente está fazendo dentro das empresas. Então, o que acontece? Nós, coaches, a gente acaba entrando dentro das empresas e a gente consegue quebrar esse viés. Tá? Para que seja um ambiente o quê? Mais inclusivo, um ambiente dinâmico, um ambiente verdadeiramente internacional. Truly international. Alright? So let's carry on. Aliás, gente, eu tenho uma mensagem para o pessoal de RH que me segue. A gente fez a live de RH 2 semanas atrás, né? Isso é uma coisa que a gente precisa começar a bater nessa tecla de cultura para quebrar esse viés de uma vez por todas, tá? So, if you have access to your counterparts all over the globe, please advocate to this cause, okay? Because this is gonna bring more inclusion and more diversity within the organizations, okay? But there we go. Imagine the difference. Persuasion techniques. Aqui, gente, persuasion techniques é o que eu mais falo. Eu trago PNL aqui o tempo todo. I talk about NLP. I talk about hypnotic language, right? So we can use persuasion techniques.
to talk to people. And I think the most persuasive technique that I know is when you are really in rapport with another person and you are truly being genuine about what you are delivering in terms of your service, okay? So, when I help my clients, for example, então quando eu ajudo os meus clientes, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nenhuma dúvida, ok? De que a pessoa vai conseguir falar inglês, de que ela vai ter uma carreira brilhante, eu não tenho dúvida nenhuma disso, ok? I have no doubt whatsoever. Uns demoram mais, outros vai mais rápido. Então, se é um lobinho lá, né? Se é uma pessoa um gatinho, às vezes demora um pouquinho mais. Se é uma águia, um tubarão, a pessoa vai rapidinho, né? Ou a pessoa é mais dominante, também mais rápido. Se é uma pessoa influente, mais rápido ainda. Se é uma pessoa que é um pouco mais analítica, um pouco mais pragmática, né? Às vezes pode demorar um pouquinho mais, por quê? Porque a pessoa que é mais analítica, que é mais planejadora, ela gosta de falar um pouco mais perfeito. A gente viu isso semana passada, né? Né? Aí a gente sempre fala, né? O ótimo é inimigo do bom. Então vamos fazer o que dá para fazer, aquele velho jargão também, né? Feito é melhor que perfeito, e não ficar tentando ter uma perfeição nas coisas que a gente fala, mas sejamos genuínos, porque isso é a maior técnica de persuasão que você pode usar, ok? Seja genuíno com aquilo que você está trabalhando, confiar no teu produto, confiar no teu trabalho, né? Então, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, nossa, Cris, odeio inglês, está atrapalhando minha carreira. Eu falo assim, gente, você vai amar inglês, porque o inglês, ele vai mudar a sua carreira, vai transformar. O inglês, ele vai fazer você ganhar 50% mais. Olha que legal. Look how nice. In Brazil, this still happens. E não sou eu que estou falando não, tá, gente? Só fazer uma pesquisa rapidinha na internet, quanto é que um profissional que fala inglês fluente ganha, quanto é que ele recebe. Normalmente, de 35% a 65% a mais do que uma pessoa que não fala inglês. E, infelizmente, a gente sabe como é que está a cultura e a educação no Brasil, né? Então, muitas vezes, a gente não tem esse acesso. We don't have this access. So, that's why I'm here every Thursday to bring English to you. Ah, Cris, mas às vezes eu não entendo o que você está falando. Gente, entra, vai entendendo. Eu vou trazendo histórias. Quando você menos perceber, você está clicando, você está entendendo inglês. When you realize, then you are understanding English, okay? So, there we go. Persuasion techniques, we ask people to imagine. There is a phrase from Albert Einstein where he says that imagination is more important than knowledge. Então, nessa frase que o Einstein fala, que imaginação é mais importante do que o conhecimento, na verdade, ele não está desdenhando o conhecimento, tá, gente? Conhecimento é importante, mas se você não consegue imaginar, se você não consegue colocar em imagens, porque pensa que tudo que existe ao seu redor, um dia esteve na mente de uma pessoa como um pensamento, ok? Mas para a pessoa poder transformar aquele produto, aquela realização em uma imagem, ok? Para que aquilo vire uma ação. Ok? So, imagine the difference it could make if you. Aqui, imagina a diferença que poderia fazer se você, né? Se você tivesse o produto ou serviço, se você tivesse essa solução, se você estivesse falando inglês, if you were to speak English already, ok? So, another one. Persuasion techniques, this solution has helped many like you to achieve blah, 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 ok? Então, essa solução ajudou muitos como você a atingir tal resultado ou o que quer que seja. Aqui, gente, eu poderia aqui também falar sobre aquele livro do Robert Cialdini, Persuasão, ok? As Armas da Persuasão em português, e em inglês chama Influence, ok? O nome do livro. E lá ele fala, né, de algumas técnicas, ele cita 6 técnicas principais, tá? E uma delas é você realmente ter um testemunho de alguém que já usou o teu serviço, e a pessoa, e você citar isso, né? Então, vou dar um exemplo essa semana. Eu estou conversando com um cliente e ele está trabalhando com um pessoal de treinamento, e ele falou, poxa, esse pessoal fez treinamento em tal empresa, então eles são bons, ok? Mas não estão conseguindo acertar com a minha realidade. They cannot, how can I say, fit with our reality, with the reality of my company. Okay, so then he was persuaded to hire this company because he saw that this company
provided services to other companies, big companies. Então, ele foi persuadido a contratar essa empresa porque percebeu que essa empresa específica fornece treinamentos para empresas grandes. E ele falou, poxa, pode ser uma boa. It could be a good opportunity. E por quê? Porque tem lá um valor, né, agregado quando você tem autoridade. Então, aumenta a tua autoridade. Quando você diz que outras pessoas já utilizaram seus serviços e têm tido bons resultados. Isso também, gente, tem a ver com integridade. Não tem persuasão maior do que você fazer o seu trabalho com integridade. Quando um cliente vem indicado para mim, gente, a pessoa vai transformar a carreira, ela vai transformar, se a pessoa estiver interessada. Porque muitas vezes o que acontece? Many times what happens? I give my 100% and the person doesn't. E se eu perceber que a pessoa não está dando 100%, não quero mais aquele cliente. Eu sou coach de resultado, gente. Se o cliente não dá resultado, o que eu vou fazer com um cliente que não me dá resultado? Porque depois ele vai sair falando mal e vai falar que fui eu que não ajudei ele a falar inglês. Sendo que às vezes ele não fez tarefa, não foi procurar trazer inglês para a sua vida, para o seu cotidiano, ok? So, I always use persuasion techniques. I work with a lot of hypnosis as well. Because you need to persuade yourself to go the extra mile. Então, às vezes, a gente precisa também se persuadir aí aquela milha extra, né? Então, o que eu faço? Eu uso muito hipnose e, de novo, né? Eu não consigo hipnotizar ninguém. Toda hipnose é self-hipnosis. O que é isso? É uma hipnose que a pessoa se hipnotiza. Eu apenas conduzo. E ela vai aceitar ou rejeitar as minhas sugestões. E aí eu uso muitas técnicas de persuasão para sugerir para que a pessoa transforme a vida dela, ok? E isso, gente, está provado, a hipnose ela funciona, tem comprovação científica, inclusive tem novos estudos têm sido feitos para as técnicas de hipnose, e realmente são técnicas incríveis que transformam a vida das pessoas. Por quê? A pessoa se hipnotiza, ela se persuade de que ela tem que ir para frente e ela vai, principalmente com relação à carreira, né? Se você é daquele, você nem estaria na minha live, mas se você pensa que a carreira é da empresa, você já está na live errada, porque a carreira é tua, e é isso que eu trabalho. A integridade é sua, você como pessoa, qual que é o teu legado, o que você traz para o mundo, quem é você, who are you, ok? So then you can use those persuasion techniques, ok? E aí, nada substitui um bom relacionamento, né? Então, você vai lá, vai conversando com a pessoa você mostra que tem integridade, você vai utilizando técnicas de persuasão, uso muito o metamodelo da PNL, ok? NLP, Metamodel, to understand also the things that the person is not saying, aquilo que a pessoa não está dizendo efetivamente com palavras, mas que está nas entrelinhas, o que ela quis dizer, e aí quando ela generaliza, eu poder pedir para ela ser mais específica, quando ela distorce um pouquinho, entender por que ela está distorcendo. Esses dias, né, o cliente falou assim, Cris, é diferente. Falei diferente para você pode ser uma coisa, diferente para mim pode ser outra. Então, diferente em que sentido, como especificamente, o que exatamente você vai fazer, que vai fazer essa diferença e que vai ser diferente, ok? Então, por exemplo, essa primeira frase aqui, ó, imagine the difference it could make if you. Imagine the difference. Essa frase, ela é super genérica. Por quê? Eu estou trazendo a pessoa para o meu modelo mental de mapa, ok? E, provavelmente, quando eu uso uma frase dessa, eu já entendi o modelo mental de mapa dela, ok? Para mostrar aquilo que ela precisa imaginar, a diferença naquele serviço, naquele produto, que aquilo poderia trazer para a vida dela, ok? All right, everyone, let's go for the next one, ok? Presenting proposals and offers. Ok, como é que a gente apresenta uma proposta, né? Aqui, quando uma pessoa entra em contato com a gente, do Óculos, a pessoa fala assim, mas como é que funciona, tal? Online, você quer, né, ter aula online, não precisa ter aula ao vivo, é um pouco mais em conta, porque eu não estou ali, né, no dia a dia com a pessoa, a gente está ali nas aulas gravadas, né? Então, é um tipo de proposta, é um tipo de oferta. Quando eu converso no 1 a 1, a proposta e a oferta é totalmente diferente, ok? It's completely different. So, that's why, when I present those two offers, they meet different expectations.
ok? Então, claro, se você está num a um comigo, você tem uma expectativa de eu trabalhar exatamente no seu negócio, no seu currículo, na sua formação de entrevista, como é que a gente te treina, ok? Ah, Cris, é mais genérico. Plataforma Óculos, ok? All right, so I will give you an example here. I would like to present a proposal that meets your requirements and expectations. Então, quais são as suas expectativas? Por exemplo, ontem eu tive uma reunião com uma empresa que presta serviços de coaching no Brasil, e eu estou trabalhando com eles, e estou fazendo um trabalho com algumas empresas que eles atendem. Ok. E aí, eu queria entender quais são as expectativas da empresa. Mas, além disso, on top of that, I would like to align expectations with the company that they provide services to, para ver se o meu estilo de coaching está alinhado com o estilo de coaching que a empresa precisa. Thank God it is, né? Que bom que está. Então, na primeira reunião, a gente decidiu que está alinhado, as expectativas estão alinhadas, expectations are aligned, okay? And the requirements of the company are the requirements that I can fulfill, okay? Então, a gente fulfill requirements and expectations, okay? Second one, we are confident that this package provides the best value for, ok? E aqui, olha que interessante, né? Normalmente a gente oferece um pacote, a gente oferece alguma coisa que vai ajudar o cliente com uma oferta mais global, né? Porque imagina se o cliente tem que pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daquilo outro, ok? Sometimes it happens, but we can make it easier for the client. So we provide a package with the best value, ok? E lembra que valor não é preço, tá? Porque às vezes, esses dias eu até estava lendo uma matéria, I was reading about São Paulo, que as pessoas de São Paulo, porque eu tenho uma clientela muito fiel em São Paulo, né? E o pessoal de São Paulo não liga de pagar um pouco mais, people don't mind paying a little bit more if they get a better service, ok? Então eles querem um valor melhor para os serviços que eles estão comprando e não se importam de pagar um pouquinho mais por um serviço que vai trazer mais valor agregado. Okay, so think if your client is this kind of client, if your customer is this kind of customer. Às vezes você quer vender na baseada também, né? Se você tem um produto mais popularzão assim, que vai vender de penca, esses daí são aqueles produtos que aparecem muito, como é que é aquela rede social? Pinterest, né? Então lá são aqueles produtos que quer vender rápido. Aqui a gente tem a Timo também, que são produtos que querem vender rápido. E agora a Timo está mudando também. Por quê? Porque eles estão colocando produtos com valor agregado maior. Ok? They are putting products with an added value. Ok? E o que mais que eu entrego para o meu cliente? Esses dias conversando com uma empresa, eles fornecem seguros para clientes, e o que eles podem agregar de valor para o cliente quando está numa situação difícil, né? Tiveram uma ideia brilhante, porque vamos pensar, né? Quando a gente está precisando de seguro, a gente nem sempre está confortável. Então, eles fizeram uma estratégia assim incrível. Aliás, parabéns. If you are listening to me, you know who I'm talking about and what I'm talking about as well. Your brilliant idea, a ideia brilhante que vocês tiveram de alocar recursos para atender melhor a jornada do cliente, a necessidade do cliente. So this is best value for money. Okay, let's carry on. Getting ready for sales closing. Então, como é que a gente fecha uma venda, né? Então, é comprometer a pessoa. Are we ready to move forward with this solution today? And if we are not, what is impeding you? Imagine if you could use this solution now. Did you like the solution? Yes, I did. So imagine that you could use the solution today, and we are ready to move forward with this solution. Ok? Às vezes nem dá, né, a margem para não estar experimentando o teu produto, não estar utilizando a sua solução, ok? Sometimes when the client says, oh, I need to think about it, what exactly do you need to think about? So, what exactly do you want from the service? Ok? Que aí a pessoa vai falar e você vai ver se você atende eficazmente aquela necessidade, ok? Quando a pessoa às vezes vem para mim e fala assim, Cris, tenho trauma de inglês, não sei o que, eu falo assim, conseguimos atender, com o quê? Com a hipnose. Porque
para essa maneira, e às vezes as pessoas falam assim para mim, Cris, eu não sei o que mudou, mas alguma coisa mudou, não consigo especificar. I can't specify exactly what. Why? Because I'm talking to your subconscious mind, porque daí eu estou conversando com a sua mente inconsciente ou a mente subconsciente, né? Vou dar um exemplo da mente inconsciente. Nós estamos aqui, né, conversando, e você não parou para pensar quantas vezes você respirou. Você não parou para pensar quantos pensamentos diferentes você teve, ok? Por exemplo, se a gente está aqui, estamos em aula normal, acontece alguma coisa, something happens that can harm your life, que pode trazer alguma consequência para a sua vida, ok? Alguma situação perigosa, something like that. O que você vai fazer? Você não vai pensar cognitivamente, você vai agir por instinto, ok? Então, quando o corpo sabe fazer uma coisa melhor do que a mente consciente, isso já é o trabalho da hipnose. Teu coração está batendo, você nem pensou. Todas as suas células estão sendo nutridas pela respiração e você não pensou nisso, ok? Então, é muito lógico para mim, e até trabalhando com a PNL, né, professor Dr. John Grinder, com o código emergente da PNL, fala, poxa, se 90% de tudo que a gente faz é trabalhado pelo nosso subconsciente, então eu converso direto com o subconsciente, né? Às vezes é mais fácil, né? Ok? E o que é isso? Sabe quando, por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, when you learn how to drive, se você dirige, né? Que eu vou dar o exemplo de drive, mas depois vou dar um outro exemplo. Então, se você aprendeu a dirigir, e no começo era difícil, mas hoje o seu corpo já faz automaticamente, ok? Não precisa pensar para dirigir, você aprendeu isso de uma maneira hipnótica. Ok, o seu subconsciente sabe fazer melhor do que o teu consciente. Vamos dar um outro exemplo, andar. Então, quando você era pequeno, pôs um pé na frente, isso até tem um livro do Dr. Milton Erickson que eu estou lendo, que é My Voice Will Go With You. Não sei onde ele está aqui, acho que está lá do lado da cama. Ok. E ele fala exatamente isso, de como você aprendeu a andar. Então, não foi um processo tão simples, sabe? Balance da cabeça, que é mais pesada que o corpo naquele momento, mexer um músculo primeiro, depois o outro, colocar a perna para frente sem cair, equilibrar, voltar um pouquinho para trás. Só que hoje você nem pensa como é que é esse processo. You don't even think about it, ok? You just walk. Você simplesmente anda. Né? Então, o que o Dr. John Grinder e Milton Erickson diziam, e dizem, né, na verdade, porque o John Grinder está vivo e Milton Erickson, né, eternizado aí pelas obras que ele tem. Então, o que ele diz? Que esses processos inconscientes, those unconscious processes, they are there with you all the time. O que isso tem a ver com a venda, com fechar a venda, Cris? Tudo a ver, gente, tudo a ver. Que a pessoa acha que ela é muito racional quando ela está fechando uma venda, né? Não é. It's not, ok? Então, fica com essa dica aí, e depois assistam lá minha aula sobre as armas da persuasão, o livro do Cialdini, que é uma aula incrível, tá lá na plataforma Óculos, é uma aula que vale a pena, onde eu falo das 6 características que fazem você se sentir mais inclinado a comprar um produto ou um serviço, e como você faz para agregar valor a isso, ok? Next one. Customer relationships, ok. Gente, claro, é o que eu falei para vocês, existem 2 tipos de venda, existem mais alguns, mas os mais básicos, né? Tem aquela venda que você precisa criar um rapport com a pessoa, um relacionamento. There are some sales that you need to create some kind of relationship with your client, and others that you don't, okay? So, for example, or you don't to create that kind of a deep relationship. I was talking about Fontana di Trevi, né? Eu estava falando lá da Fontana di Trevi. Então, os turistas que passam por ali, eles passam por ali. Então, talvez ali o customer relationship não precisa ser tão importante. E eu estou falando dali, mas aqui em Londres, você vai ver, você vai em alguns lugares que são muito turísticos, nossa senhora, parece que a pessoa está fazendo um favor de te atender. Por quê? Não é você, vem o próximo, ok? It's not you, next one. Mas quando você vende produtos ou serviços com valor agregado maior, é importante você
tá? Manter o contato, so keep in touch regularly, ensure your client is satisfied with your service. If there is a problem, what exactly was the problem, okay? And if something is happening, how can you deliver something better to your client, or how can you cater to their issues or objections? Então, como é que você faz para cuidar das objeções? Como é que você traz mais valor agregado? Ó, há um tempo atrás, já faz bastante tempo, quando a gente teve a crise aqui, a primeira crise que foi bem feia aqui na Inglaterra, e foi em 2009, 2009, estava todo mundo com problema, né? E problema de cash, o cash flow sumiu, o dinheiro sumiu da praça, né? E aí os juros ficaram altos, muita demissão, a lot of dismissals, people losing their jobs, people being made redundant and things like that, ok? E aí eu lembro que a gente fez toda uma estratégia para ajudar o cliente a economizar. We had a very, very interesting strategy to help our clients to save money. Okay, we were checking the amount of reagents they were using. Então a gente verificou a quantidade de reagentes, se tinha desperdício, e a gente fez toda uma análise, e essa análise foi gratuita, porque a gente estava com uma capacidade ociosa maior, an idle capacity bigger, idle capacity. Por quê? Porque estava em crise, então a gente fez toda uma estratégia, a gente foi no cliente, conversou, entendeu a necessidade, entendeu o uso, o que tinha mudado, what changed when the market was in retraction, ok? E aí a gente conseguiu fidelizar esses clientes. We managed to make those clients be loyal to us, porque realmente tinha um valor agregado que naquela época, inclusive, a China não conseguia entregar, porque não tinha esse valor agregado. Esses dias, estava conversando com uma cliente, I was talking to a client, she's a national manager in Brazil, and she was saying that the company is thinking about having an office in Brazil. Why? Because if they don't have an office in Brazil, if a problem happens through the night, então, se eles não têm um escritório no Brasil, se algum problema acontece no meio da noite, não tem quem consiga atender na rapidez que precisa atender. E aí você precisa especificar, né? Quantas horas você precisa atender o cliente. Então, por exemplo, quando eu trabalhei com oxigênio, não dá para esperar. Okay? Então, a gente precisaria ter um reforço lá no cliente para que a gente não tivesse uma situação de perigo, ok? A place where we would be a threat, we would be threatening the life quality of the patients, ok? Então, isso não podia acontecer, né? Mas em outras indústrias, você pode dar 24 horas, 48 de retorno. Então, qual que é o teu retorno? Como é que você entrega? Como é que você faz o pós-venda? How is your post-sales? Your customer relationship? Is the client always thinking of you? Ok? Então, às vezes é ali, lembrar, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é importante a gente manter o contato, ok? So another one, your feedback is crucial to us. It helps us to serve you better. Feedback, gente, não tem. Eu falo assim que feedback a gente precisa receber, ok? Precisa aprender a receber feedback sem levar para o pessoal. Não gostou? O que não gostou? Na maioria das vezes o cliente tem razão mesmo. E às vezes só não teve um alinhamento. Sometimes we didn't have a good alignment, but it's important to have a feedback, okay? Normally, in our meetings, the ones that I have here, I ask, how was it? Aqui eu pergunto para vocês também, né? Como é que foi? O que vocês sentiram? O que vocês acharam? Mudou alguma coisa? Você sentiu algum impacto? Did you feel some kind of impact? So it's important to ask, and, you know, if the feedback is not so positive, then we're going to learn how to transform this. E uma outra coisa, né? Tem lá a técnica do feedback sanduíche, né? Você fala umas coisas boas e depois você fala ruim. Eu não gosto dessa técnica, tá, gente? Eu não advogo para essa técnica. Para mim, feedback é feedback, primeira coisa. E normalmente eu preferiria ter um feedback, assim, um dia para dar o feedback positivo e aí um dia para falar daquilo que não está acontecendo. Tem até uma brincadeira aqui, mas não vou fazer live aqui, porque quem é meu cliente sabe, né?
que é um feedback assim meio esquisito, né? Que eu falo, é aquele que, uau, você fala, pá, tapa na cara, né? Mas enfim, isso é com o intuito de melhorar. Por isso que se você tiver autenticidade, se você tiver certeza daquilo que você está oferecendo, e aí você pode ter um feedback mais honesto também do seu cliente, porque isso vai ajudar a melhorar a qualidade do teu produto ou do teu serviço. So it's gonna help you to improve the quality of your product or your service, okay? So it will. And it's important to listen to the feedbacks and respond to them as well, okay? Então, presta atenção, pay attention to what your client is saying. All right, let's go for the next one. Como é que a gente faz para resolver, se o feedback foi negativo, como é que a gente resolve objeções e reclamações? So, solving objections and complaints, ok? Gente, sempre vai ter pessoas que reclamam. E às vezes a gente pode perceber se a pessoa está num mau dia, se é aquela pessoa que é o hater. Eu aqui já tive casos de haters, né? Então, assim, ok. Is this important? Am I gonna take this in consideration? Depende, né? Então, assim, eu já tive casos de pessoas que eu não queria como cliente também. Acontece, ok? Então, às vezes, Cris, mas não é democrático. Mais ou menos, né? Porque tem pessoas que não importa, doesn't matter what you do, those people, they will never be satisfied, okay? They will never be happy. Even if you gave everything you agreed. For me, it's very rare. Vou ser bem sincera com vocês. Nossa, desde que eu trabalho com óculos, fazem 12 anos, eu acho que eu tive 2 clientes difíceis que eu falei, não quero trabalhar com você, ok? Mas normally I try to resolve the objections and complaints and to align with my client. O que exatamente então você quer? O que seria melhor para você? Isso eu já faço no começo, que é para entregar de acordo com aquilo que a pessoa está precisando, ok? So I'm going to give you a few phrases. I understand your concern. Let's see how we can address this. Okay. And then you can ask the client about possible solutions. Okay. And solutions that are connected to common sense. Tem que ser em senso comum, né? Às vezes a pessoa vem querer falar uma solução e você fala assim, você faria isso no seu business? Ok? Porque às vezes a pessoa também não está se colocando no seu shoes, né? The person is not putting himself or herself in your shoes. Por isso que esse exercício aqui é um exercício que eu amo fazer, amo trabalhar com os meus clientes. É o exercício das posições perceptivas da PNL, onde você pode estar em primeira posição, que é você como você. Em segunda, você com a pessoa, o interlocutor, né? Quer dizer, você nos sapatos da pessoa. So, you in the other person's shoes. And also as the observer. E quando você faz esse trabalho como observador, o que não tem conectado? As emoções. Você consegue observar. Vou dar um exemplo, tá? I'll give you an example. The other day I was working with one client about that. Eu estava trabalhando com uma cliente sobre isso. E eu falei para ela, não vamos ter emoção conectada. Olha para aquela fulana lá. Você. Olha para você lá naquela situação. Aí ela falou assim, eu tô me sentindo assim. Não, eu não perguntei como você tá se sentindo. Porque não tem como você olhando para aquela pessoa. Imagina que você tá olhando para você. Você olhando, você não tem como saber como a pessoa está se sentindo. Você está olhando. Eu quero que seja fato. Eu quero que seja específico. O que exatamente você está vendo? Ela está agitada. Tá, por que ela está agitada? Why do you think the person is agitated? Ok? Or anxious, or whatever. Anxious já tem um pouquinho mais de emoção. Não, porque ela está gesticulando com a mão, porque ela está falando alto. Ok. Então, fulana, né? No nome lá. Então, vamos supor se eu estivesse fazendo esse exercício comigo mesma. A Crisley, ela está conversando com a outra pessoa, aparentemente tudo está tranquilo pela posição corporal, pela comunicação corporal, então você faz a pessoa olhar ali para aquela posição perceptiva, e isso pode ajudar você a resolver melhor
objeções e reclamações. Isso funciona muito. Eu não sou de trabalhar muito, tá, gente? Terapia de casais. Não é o meu cup of tea, is not my cup of tea. Mas recentemente uma pessoa me procurou e ela falou: olha, Cris, eu quero que você trabalhe com a gente, né? Porque eu sei da tua intenção, eu sei do seu coração, então gosto que você faça esse trabalho com a gente. Ok. E a gente está fazendo esse trabalho. E é bem interessante que quando eu peço, tanto para ela quanto para ele, se observarem, muda a percepção totalmente. Então é isso, né? Você se colocar no sapato da outra pessoa, if you put yourself in the other person's shoes, also in your shoes, né? O que você está sentindo, o que você está vendo e o que você está ouvindo. Coloca na posição da outra pessoa, mesma coisa, o que você está vendo, o que, que a outra pessoa está vendo, o que, que ela está ouvindo e o que, que ela está sentindo. E aí você, como observador, observa para essas duas pessoas com uma característica mais neutra. Você pode ter certeza que você vai mudar a sua, as ideias com relação à atuação, com relação ao teu comportamento. Behavior, okay? So let's go for the next one. If this issue is a deal breaker, let's explore alternative solutions. Deal breaker, gente, seria aquelas condições sine qua non, né? Então, deal breaker é que se vai quebrar o deal, então vamos entender quais são as soluções que a gente pode ter como alternativa. Ok? So, if this issue is a deal breaker, let's explore alternative solutions. Ok? Não, isso é um não mesmo. Então tá bom, então vamos conversar. Ok, so let's talk about this. Alright? Muito importante a gente entender, né, o que o cliente está falando. Esses dias, uma menina estava reclamando, acho que foi uma cliente minha, estava reclamando que ela foi para comprar um carro e o vendedor não escutava ela. Estava querendo empurrar lá o que ele queria empurrar e não estava escutando. Mas você não precisa disso, isso é uma bobagem, imagina, isso aí você tira de letra. Oi? Hello, ok? Então a gente tomar muito cuidado com isso para não cair nessa armadilha, ok? Alright, e como é que a gente faz para analisar os dados da venda? So how can we analyze sales data or data, ok? Aí depende de pronúncia americana, britânica, e o feedback também, ok? So, example, feedback from our last campaign indicated that customers are looking for a specific product or service. Muita gente faz isso aqui pelo Google, né? Ver o que está trending, o X também, quando está trending. Então, o que as pessoas estão precisando, o que elas estão pesquisando, ok? E ver também como é que está o feedback das suas campanhas, daquilo que você faz. Se uma coisa não está resolvendo, não está funcionando, talvez seja bom. Maybe it's good for you to change your strategy, ok? Or focus on a different strategy, I don't know, ok? But it's important for you to think about all the possibilities. Quando eu estou trabalhando com o meu cliente, eu pergunto de todas as possibilidades. E se não tivesse? Mas e se tivesse? E se fizesse aquilo? E se aquilo não acontecesse? O que é isso, né? Eu até brinco. Sometimes I make jokes with them and I say, well, it's about thinking about outside the box, né? Pensar fora da caixa. So it's about, é sobre pensar fora da caixa. It's about thinking outside the box. It's about thinking of no boxes. É sobre pensar em não caixas, sem caixas. It's about thinking about breaking a few boxes. Então, quebrar algumas caixas, né? E pensar se não tiver caixa nenhuma, ok? Então, é isso. Doar algumas boxes, né? Eu falo, vamos parar com isso, né? Por quê? O que acontece? Muitas vezes a pessoa vai com aquela mentalidade obcecada e a gente tem que verificar o que o cliente está dizendo para a gente. Foi um desastre? O que aconteceu? Onde a gente errou? Was a disaster? Where did we make a mistake? Did we make a mistake? Ó, que interessante, a gente está fazendo um trabalho aqui com um site, né? E o cliente falou, não, o site está horrível. Tem que melhorar o site. We have to make it better. Ok? Mas antigamente não tinha essa demanda, agora tem, então melhor o teu site, ok? Porque é um cartão de visita, ok? Alright, let's go for the next one. Based on your feedback, we have adjusted our approach to better meet your needs, ok? Aqui, gente, eu faço isso toda hora, aqui na Óculos, a gente aceita sugestões daquilo que vocês estão trazendo como tema.
ok? Então, às vezes as pessoas sugerem tema ou me sugerem no direct, às vezes colocam lá no Telegram, às vezes me pedem, né, no LinkedIn, traz algum assunto esse. Ok, e a gente vai falar desse assunto, ok? Que tem a ver com o Business English, né? Também não dá para falar uma coisa que não tem nada a ver e eu vou falar, daí não consigo atender. Né? Mas a gente tem esse feedback dos clientes e a gente precisa se basear nisso. So, based on your feedback, we have adjusted our approach to better meet your needs. Uma coisa que eu não trabalhava tanto antes era o foco em entrevista, a organização de currículo, e de uns tempos para cá eu percebi que tem tido uma demanda para isso. Talvez as pessoas não estão tão felizes nas empresas, né? Porque está tendo uma pressão, não é só aí no Brasil, para quem está no Brasil, nos Estados Unidos a gente também está vendo esse fenômeno, aqui na Europa, so it's global, ok? I recognize that from my clients and I learned about how to do it. Okay, I learned how to do it, and now I can provide this kind of service because I was listening to the feedback of my clients. Porque às vezes tem cliente que fala assim para mim, Cris, eu sei que você ensina apresentação, mas eu não estou conseguindo nem entrar numa empresa para fazer apresentação para mim. Mas só que quando você vai numa entrevista, é uma apresentação, o teu currículo é uma apresentação. Ok, então comunicação é muito importante. Às vezes, eu até tenho comentado com o Alexandre, a gente está tão ocupado com as coisas, we are just so busy, we cannot concentrate or focus our attention in one thing. Então, a gente vai arrumando um pouquinho de cada vez, né? Então, muito importante, às vezes, falar para o cliente, olha, tenha paciência, a gente já arrumou isso, a gente já acertou aquilo, isso aqui a gente está organizando, para você também criar esse relacionamento a longo prazo, ok? So for you to create this long-term relationship, ok? Bom, é isso, gente. Então, assim, ó, Business English for your international sales. Você precisa usar inglês para negócios, entender o que a pessoa está querendo dizer, não tenha vergonha de perguntar, de se expressar. Don't be afraid, don't be ashamed, ok? Ask questions. It's important. Don't be concerned with your English. Meu inglês tem que estar perfeito, Cris, como é que vai? Não precisa estar perfeito, o importante é você se comunicar. Claro que você precisa ter um vocabulário básico, né? Qual que é o básico? Lembra do 80-20 que eu promovo lá? Inclusive tem a aula lá do Roadmap, que é condições que você precisa ter para destravar teu inglês, né? Como é que você faz para praticar? Enfim, lá na plataforma Óculos tem bastante coisa com relação a isso, porque é difícil hoje em dia realmente não falar inglês, né? Então, usando Business English for your international sales, you're going to promote effective communication and tailored strategies for a better impact. E, gente, aqui, como é que você faz para promover uma comunicação efetiva e as estratégias, elas serem desenhadas para um impacto melhor se você estiver trazendo estratégias diferentes para clientes diferentes, ok? So you can tailor strategies, different strategies for different clients as well. Tem um produto que é um bolão ali, é aquilo lá, é um commodity, vamos dizer, mas como é que eu agrego valor àquilo? How can I add value? Okay? Então, pensem como é que vocês podem usar tudo isso que a gente falou aqui hoje para promover o produto de vocês, o serviço de vocês, de maneira efetiva, com uma comunicação estratégica que vai estar causando um melhor impacto para você e para o cliente, tá bom? For you and for the client. Ok, practice your English communication skills. Então, às vezes, o jeito que a gente funciona, às vezes a gente tem que se adaptar a outras culturas, sometimes we have to adapt to other cultures. Esses dias eu estava conversando com uma cliente e ela falou assim, Cris, a gente teve uma situação lá no escritório, eu falei para a moça, deixa eu te dar um abraço, mas aqui eles não são de dar abraço, então assim, a moça ficou ela se sentiu um pouco invadida com isso, e ela falou que às vezes eu, sou muito agressiva, assim, eu, quero forçar uma amizade, e eu falei, então, é verdade, porque o inglês, ele é mais conservador, ele
prefere manter uma certa distância, e não é porque eles não gostam de você, é porque é o jeito deles, ok? Então, às vezes, a gente precisa respeitar. Sometimes we need to respect that as well, without losing our essence, but we have to be flexible to adapt. Então, é praticar a nossa comunicação, a nossa habilidade, nossas habilidades de comunicação em outro idioma. Ok? Adapt your offer for international markets. Então, cada mercado vai agir diferente. A gente está com um produto, por exemplo, que no Brasil a gente não precisa ter um site legal. Eu estava falando para vocês, I was talking about that with you. Então, porque ninguém entra lá no site, mas aqui na Inglaterra, todo mundo quer ver o site é o cartão de visita. Então, se não tiver bem feito, não dá certo, ok? Então a gente está adaptando, we are adapting our offer for international markets. A gente não vai trazer todos os produtos, vamos trazer alguns, ok? Que são os que a gente acha que estão mais alinhados, the ones that we think are more aligned with the market here, ok? And that's it, everyone. E é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Ó, consegui, fiz uma live de 1 hora cravado. Que legal, that's very nice. E aí, né, desejar good sales, boas vendas para vocês. E antes da gente terminar, famoso feedback, se vocês têm alguma pergunta. Nossa, bastante gente aqui, olha, deixa eu dar uns ois aqui, que hoje eu acabei, né, pegando aí, engatei numa quinta e fui embora, né, por fifth gear, and I went through, ok? But there we go. Então, Anderson, beijo para você. Mi Dantas, ai, prima linda, querida. Tia Dirce também tá aí. Hamburgueria Dona Romana tá sempre aí, sempre aí. Muito obrigada. Xi, beijo no seu coração, sua linda. Maristela também. Ó, que legal. Júnior, primo, beijo para você também. Ó, um monte de gente aí aprendendo inglês de verdade, que legal. Vânia, muito obrigada por estar aqui. Samanta, ó, quanta gente legal. Léo, querido, dá um beijo no teu pai, na tua mãe, viu? Vocês são muito queridos. Já tá um rapazão, né? Já tá um homem. Vamos lá. Muito obrigada. Ok, Moses também, thank you very much. E aqui, ó, estamos com o Fernando. Obrigada, Fernando, por estar aqui. Fernanda também, sua linda, obrigada. Boa noite, de Angola. Tito, obrigada por estar aí, de Angola. Você sabe que eu trabalhei muito com pessoas de Angola que precisam falar inglês, gente que vem, às vezes, fazer um trabalho específico aqui em Londres, né? Então, super importante também falar inglês. Dona Clô tá aí, beijo no seu coração, quanta gente joia por aqui. Sei que tá em férias aí no Brasil, aqui a gente também tá entrando em férias, tá, gente? As crianças amanhã, Pietra e Nicolas, último dia de aula, Lorenzo semana que vem, next week. Então a gente vai continuar por aqui, as quintas-feiras vai ter uma quinta só no final lá de agosto, que a gente não vai estar por aqui, a gente vai estar viajando, mas estamos por aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Cris, estou tentando agendar uma sessão com você e parece que o site está com problemas. Há uma outra maneira? Ó, claro. Entre em contato pelo meu LinkedIn e lá no LinkedIn a gente conecta direto. Eu acho que é mais fácil, ok? Lê, quer colocar esse comentário aí no ar? Ok? Eu não sei como pronuncia o seu nome, mas C. Junton, ok? Normalmente lá no LinkedIn você consegue marcar também, ok? Mas pode me conectar pelo LinkedIn, que daí eu te dou meu telefone e a gente começa a conversar, ou até a gente troca mensagem ali no LinkedIn também, porque eu sou muito reativa no WhatsApp e no LinkedIn. Outras plataformas tem o pessoal que atende também, viu? A gente tem o pessoal aqui que ajuda a gente nos bastidores da Óculos, né? Que pegam as mensagens e aí me passam e aí eu entro em contato também. Gente, normalmente quem me conhece sabe, eu estou geralmente bem disponível, tá? Então, se a gente não conseguiu marcar alguma coisa, se ficou devendo, foi só às vezes uma semana, porque tem aquelas semanas que eu fico pirada, né? Acontece, tá, gente? Semana passada foi uma dessas, porque aqui, por exemplo, no verão agora, aliás, hoje fez um dia lindo.
Calorzão, um dia maravilhoso, e tá, acho que vai ficar assim uns 3, 4 dias. Então aqui, imagina que a gente tem 9 meses de frio, né? Para Brasil é inverno, super inverno, mesmo na primavera, no outono, né? A gente tem um tempinho aí de 15 graus e tal, né? Então, quando é verão, tem tudo para acontecer, né? Tudo. E aí tem muito compromisso aqui no verão, né? Ó, a Fê tá falando aqui, Fê Ottoni, sua linda. Eu vi que você me conectou pelo WhatsApp. Eu não te respondi, Fê. Para mim que eu tinha deixado uma mensagem para você. Eu vou olhar, tá bom? Porque normalmente para o WhatsApp eu sou bem reativa, mas é o que eu falei para vocês. Semana passada teve um monte de atividade, escola. Hoje mesmo teve atividade do Nicolas lá no esporte. Aí Lorenzo que faz apresentação de dança, apresentação de violão. Aí Pietra que tem saída com as amigas, e aí tem comemoração do não sei o quê. Porque agora a gente está terminando o ano letivo aqui na Inglaterra, né? Essa semana eles entram em férias, mas aí, quando eles voltam em setembro, é um outro ano letivo. Então, por exemplo, né, a Pietra vai estar lá no ano 10, o Nicolas no ano 8, e o Lourenço vai para o ano 6. Então, muda bastante, né? A Cris também chamei. Ainda não, só um oi. Eu te dei um oi, Fê. Eu acho que eu estava esperando você responder, mas eu vou responder hoje ainda, porque aí no Brasil ainda é mais cedo, né? Eu, esses dias, até falando com essa empresa que eu estou prestando serviços de coaching para eles, e eles falaram assim para mim, Cris, que loucura, né? Porque você trabalha. Quantas horas você trabalha por dia, né? Porque eu vou um pouquinho mais, né? Que é o horário do Brasil, horário dos Estados Unidos. Aí, por exemplo, tem cliente que está na Espanha, está adiantado. Tem cliente que está em outro lugar, né? Em outros lugares do mundo também estão adiantado. Quem está na Angola está um pouquinho adiantado, né? Aí na Angola são que horas? Tito, você ainda está por aí? Você mandou um boa noite aqui às 11h59, mas eu acho que aí já está mais tarde, né? Vocês estão na frente, né? You are ahead. Gente, eu amo isso, né? Hoje eu acho que como a gente tem essa possibilidade de broadcasting, né? Falar com o mundo inteiro, é maravilhoso. E esses dias também errei total. Eu fui atender um cliente que estava no Peru e eu errei total, assim, o fuso. Porque eu não sei que confusão que eu fiz, mas ele estava 5 horas na frente, e daí um outro dia também eu confundi, porque ele é do Peru, mas ia estar na Alemanha, e aí eu fiz aquela bagunça, né? Eu falei, mas agora eu estou bem esperta, então eu sempre pergunto, né? Que horário que você está falando? É o horário daí ou daqui, né? Que horas são aí, tal, né? Para não ter erro. Ó, tem gente que está entrando em contato aqui pelo LinkedIn. Já vi aqui também a mensagem do LinkedIn, daqui a pouco eu respondo. Me mandem direct. Se tiver alguma aula que vocês queiram ver aqui, gente, manda o direct. Cris, tem um assunto. Esses dias estavam me pedindo para falar um pouco de pronúncia, então podemos falar também, tá? Aula passada que a gente teve aqui, né, que a gente trouxe o perfil comportamental, muita gente amou. Muito legal, então obrigada. Quem não assistiu ainda, vai lá e assiste, porque é uma live incrível, tá lá na plataforma Óculos também. E é isso, gente. Então, ó, vou deixar vocês irem lá para as férias, né? Quem está de férias, quem está terminando o dia também, beijo no coração. Me perguntaram aqui por que não faz hipnose, né? Ó, gente, não faço hipnose porque muita gente às vezes está dirigindo quando eu estou fazendo a live e pode ser arriscado, então eu não faço. A hipnose é no particular, nas mentorias mesmo, tá bom? Porque eu não vou entrar numa live fazendo hipnose, não, tá? Isso daí é uma coisa que por ter motivos de segurança, tá bom? Porque a gente usa, né, ondas cerebrais diferentes e, né, você entra em teta, às vezes você entra em alfa, e aí a gente não recomenda, tá bom? Só por isso, tá? Então é isso, gente, ó, beijo no coração de vocês. Se tiverem mais alguma coisa para comentar aqui, vou esperar você entrar em contato, tá, Janton? Eu não sei qual é a pronúncia do seu nome aqui. E Fer, vou te dar mais um oizinho, a gente vai conversando, tá bom? Beleza? Tá joia. Então, gente, ó, beijo no coração de vocês. Kisses in your hearts. And I'll see you next Thursday. We are here, 7
07 Brazilian Time, então 7:07 no horário do Brasil, e aqui já vão estar 11:07, so 11:07, ok? Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham aproveitado. Thank you, Fê. I hope you enjoyed. Então vamos lá, né, gente? Vamos comunicar para o mundo, vamos ter negócios com o mundo. Esse dia eu estava falando com uma cliente, e é engraçado, né, que ela tem um produto incrível, e ela falou assim: Cris, eu nunca pensei em mandar meu produto para fora. Eu falei, então, né? Eu falei, não precisa ser nem para cá, para a Europa, né? Se você acha que a América Latina começa por algum lugar, né? Tá mais fácil, né? Vai expandindo os seus mercados. Ela falou, olha, não pensei, mas vou começar a pensar com carinho. Então, às vezes a gente acha que não pode, mas basta começar e vai entrando em contato, vai vendo qual a adesão, né? Imagina, no começo eu comecei atendendo só brasileiros que estavam no Brasil. Hoje eu atendo brasileiros em várias partes do mundo. Gente que está em tudo quanto é lugar que precisa falar inglês. A pessoa que está lá na China, não consigo falar chinês, o que, que eu vou falar? Inglês. Estou lá em Dubai, não consigo falar o árabe, então vamos falar inglês. Estou aqui, mesmo na América Latina, às vezes o pessoal prefere, né? Porque fala, em vez de falar portunhol, fala inglês. E é isso, né, gente? A gente precisa se comunicar, tá bom? Então vamos nos comunicar em inglês. E daqui direto de Londres, porque tem cidade mais cosmopolita que Londres, né? Talvez Nova York, né? Não sei, Paris, mas todo mundo tá ali turistando. Mas Londres mesmo, aqui você, né, passeia, você vê gente de tudo quanto é nacionalidade. Na escola dos meus filhos tem gente de tudo quanto é país do mundo, tá bom? Então é isso, gente, ó. Thank you very much, and I'll see you next Thursday, okay? Bye bye. Bye. Cheers.